Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula, a aula mais esperada dessa semana, que é onde a gente vai montar os nossos bolos no pote. Tenho certeza que vocês vão adorar, vamos fazer 5 tipos de bolo no pote, os mais pedidos para você já conseguir colocar em prática. E uma coisa que eu esqueci de te falar é que se você tá fazendo as nossas receitas dessa semana, posta lá nos seus stories, no seu Instagram e me marca, que eu prometo que eu vou compartilhar de todo mundo. Então, se fizer alguma das nossas receitas aqui que vocês estão aprendendo, podem postar, me marcar, é só me seguir no Instagram, depois me marcar, que eu prometo que eu compartilho de todo mundo aí lá no meu Instagram. Já pensou um monte de gente vendo os seus bolos no pote? Que maravilha! E na nossa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer o recheio de morango, a calda para molhar os nossos bolos no pote e vamos montar, rechear os bolos no pote. Tô até com um potinho aqui já, que eu já estava ensaiando para nossa aula, né? Já estava treinando para nossa aula. E aí a gente vai aprender os tipos de corte, como que você faz, como que você monta seu bolo de pote, como que você faz em cada tipo de pote, tá? Para não ter erro. Então nossa aula vai ser super prática, vocês vão ver que vai ser uma aula bem prática, onde a gente vai colocar ali a mão na massa a todo instante. Uma coisa muito importante que eu quero falar pra você. Pra gente, vocês vão ver que algumas partes a gente vai esfarelar o bolo no pote, tá? Então a nossa massa a gente vai esfarelar pra fazer o bolo no pote. O que acontece? Aqui no vídeo eu não vou utilizar luva, tá? Todos os bolos que eu faço dentro do curso, eles não são comercializados, tá? Então eu só faço pra ensinar dentro do curso. Quando a gente vai fazer pra vender, a gente precisa colocar luva. Eu não vou colocar a luva aqui na aula pra manipular por conta do barulho da luva, pra não dar atrito, tá? Nem nada do tipo, pra vocês conseguirem ver melhor a gente fazendo, tá? Mas se for pra você vender, quando você estiver aí realmente fazendo seus bolos pra vender, coloca a luva, tá? Ou aquelas luvas de silicone. Eu até tenho uma luva aqui, vou mostrar pra vocês. Ou essas luvas aqui, ó. São essas luvas descartáveis, sabe? Que a gente já compra para manipular alimentos. Todas as luvas têm que ser descartáveis, tá? Não recomendo nem utilizar aquelas outras que você pode lavar. Luva para mexer com alimento é descartável. Essas aqui, tá? Que eu tenho, são essas aqui desse plastiquinho bem fininho. São essas luvas que a gente utiliza para manipular o bolo no pote, para manipular os alimentos, tá? Ou aquelas outras de silicone, como se fosse aquelas de dentista, sabe? Cirurgião, que você encontra até na farmácia, mas elas são um pouco mais caras, eu acho que não compensa, eu prefiro esse tipo de luva aqui, tá? É só pra gente não ter contato ali com a massa diretamente. Então, pra você fazer, você precisa utilizar a luva, tá? Eu não vou utilizar aqui por conta dessas questões que eu falei pra vocês, pra conseguir não dar atrito de barulho no vídeo e não tem a necessidade porque eu não estou fazendo para comercializar, somente para ensinar para vocês essas receitas, tá bom? Então, vamos já fazer a nossa receita da cobertura e do recheio de morango e da nossa calda, que é super fácil também. Essa calda que eu vou ensinar para vocês não vai nem no fogo e a durabilidade dela é ótima. Eu vou falar para vocês também depois, ela não azeda, gente, igual calda com leite. Geralmente azeda mais rápido, né? Essa que eu vou ensinar pra vocês não azeda, tá? Então presta bastante atenção. Outra coisa que eu quero te lembrar é que a gente já abriu as vagas para compra da minha apostila de bolos no pote, com mais de 50 receitas, outras 4 apostilas de brinde, 7 videoaulas de bônus e mais acesso exclusivo ao meu suporte no WhatsApp personalizado para cada uma de vocês que estão se tornando minhas alunas. Então se você não reservou ontem, se você não correr, você vai ficar sem essa vaga. Corre lá porque as primeiras, somente as primeiras, estão adquirindo. E se você reservou ontem, mas ainda não efetuou a sua compra, corre lá no privado do administrador que nós já te enviamos o link com prioridade. É muito importante que você corra, tá? Aqui no grupo nós ainda não liberamos as vagas, porque a gente tá dando tempo para que o pessoal que reservou efetue a compra. Se sobrar vaga, nós iremos abrir no grupo e você precisa correr. Mas é correr, porque a partir do momento que a gente libera o link no grupo, todo mundo já vai e compra rapidamente, tá? Então corre lá, não perde tempo e compra a sua apostila se ainda tiver vaga, tá bom? Chama os administradores, conversa pra ver se você consegue mais uma vaga, que a gente só vai abrir se realmente conseguirmos. E fica de olho que a gente sempre fala a quantidade de vagas que temos e as vagas esgotam assim muito rápido, porque é muito conteúdo por um preço muito baixo, tá? Então corre lá e efetua a sua compra o quanto antes, senão você vai ficar de fora e vai deixar passar essa oportunidade que eu tô te oferecendo, tá?
Então vamos já começar a fazer a nossa cobertura e nosso recheio de morango e a calda. Vem comigo! Para fazer o nosso recheio de morango pro bolo no pote de morango e pro bolo de pote de sensação, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer na batedeira, você consegue fazer na mão se tiver um fouet também, é só bater bem sem parar que também dá certo, tá? Mas se tiver batedeira, faz na batedeira. A minha é a planetária, mas não tem necessidade. Qualquer batedeira que bata chantilly ou um fouet você também consegue, tá? E aqui o que eu tenho? Tenho aqui, ó, 300 ml de chantilly bem gelado, ó. O meu tá super gelado, deixei ele um dia na geladeira, dá até pra ver aqui, né, a minha vasilhinha, ó, que tá até opaca de ter ficado no congelador, tá? Porque eu deixei ele um dia na geladeira e 20 minutos antes da gente começar a utilizar, eu coloquei no congelador. Vou utilizar meia latinha ou caixinha de leite condensado, tá? Só metade. E 2 colheres de sopa de suco em pó sabor morango. Pode substituir por outro suco para fazer de outro sabor também, tá? Vou utilizar suco em pó de morango. Pode usar pó para sorvete, pode usar Nesquik, mas eu acho que o que fica mais gostoso e com sabor melhor é esse aqui de morango, tá? Então 300 ml de chantilly a gente vai colocar aqui na batedeira, tá? Coloquei aqui os 300 ml. Tem que estar bem gelado para dar certo sua receita, tá? Aí eu vou colocar o suco, tudo junto, não precisa bater o chantilly antes. Algumas receitas a gente precisa, essa daqui não. E vou colocar metade aqui da latinha de leite condensado, somente a metade, tá? Agora eu vou fechar a batedeira e bater na velocidade média para alta por mais ou menos uns 4 minutinhos até ele dar o ponto que a gente precisa. Vamos lá! Prontinho, batemos já aqui, olha só o ponto que fica esse nosso recheio de morango. A consistência dele, ó, vou jogar aqui, tirar do meu batedor, ó, pra vocês verem bem como fica. É um recheio cremoso, fica como se fosse um mousse mesmo, tá? Olha só como ele fica. E a gente consegue utilizar ele também para outros tipos de recheio, tá? Não só para bolo no pote. Então pode fazer com outro tipo de recheio, tá? Pode fazer para bolo mesmo, para rechear bolo. Ele é um recheio muito bom da gente utilizar. Para conservar ele é na geladeira, tá bom? Então tem que deixar ele na geladeira até a hora de você utilizar. Senão ele vai desmanchar. E eu recomendo que, se você for utilizar ele assim que você fizer, então acabei de fazer, já vou colocar no meu bolo de pote, deixa ele descansando por mais ou menos uns 20, 30 minutos na geladeira, somente para ele firmar e depois não derreter, tá bom? Depois de 20 minutinhos, ele já tá pronto para usar. Então espera pelo menos uns 20 minutos para dar certo o seu bolo. Aqui pra nossa calda, o que a gente precisa? Eu tô usando esse potinho aqui, ó, que você encontra, assim, essas embalagens aqui, tá? Eu gosto de colocar a calda nela, que fica mais fácil, é bom de guardar na geladeira, mas se você não tiver, coloca realmente em um potinho, em um copo, que dê pra fechar e guardar bem, tá? E misturar. Aqui eu tenho 150 ml de água, tá? Água filtrada, não precisa estar fervida, é em temperatura ambiente mesmo, tá? Água filtrada. E eu tenho leite condensado, tá? E aí, a cada 150 ml de água que a gente tem aqui, a gente vai colocar 75 gramas ou ml de leite condensado, tá bom? Então, vou colocar aqui dentro, vou jogar aqui dentro da minha calda, dentro da minha água, tá? Pra gente misturar a água com o leite condensado. Essa calda, ela dura até 10 dias na geladeira, tá? Então, pode fazer e utilizar sem medo, que até 10 dias você pode manter ela na geladeira, tá bom? Tô fazendo a olho aqui porque eu já tô acostumada a fazer essa calda. Mas se você ainda não consegue saber a olho, ou vai medindo por colheres ou por peso, tá? Vai pesando se você tiver uma balança. E aí agora, o que a gente faz? A gente fecha esse nosso frasco, tá? Se você não tiver, faz em um potinho mesmo. E a gente sacode pra misturar. Se você não tiver, você vai fechar melhor. O meu não tava tão bem fechado, ó.
Misturei bem, pronto, tá aqui a nossa calda de leite condensado com água. É só isso, não gosto de usar o leite normal porque ele azeda. O leite condensado não, ele já foi feito realmente para aguentar outros tipos de receita. Então o leite condensado ele é a melhor opção, tá? Dentro dos seus bolos, aí vai da validade do bolo, mas a validade total dessa calda é de 10 dias dentro da geladeira. Não pode deixar fora da geladeira, senão aí sim azeda, tá? E a água não precisa estar fervida, somente filtrada. A menos que você vá usar água da torneira, mas se for utilizar água da torneira, não tiver água filtrada, você ferve essa água, deixa esfriar. Quando tiver atingido a temperatura ambiente, você utiliza, tá bom? Mas caso contrário, utilize uma água filtrada mesmo, tá? Prontinha aqui a nossa calda, ela pode ser usada com um bolo de chocolate, com um bolo branco, com um bolo de leite ninho, enfim, com o que vocês quiserem, tá? O nosso recheio de morango já está pronto também, como nós fizemos já. E agora eu vou pegar aqui a minha massa e a gente vai começar a fazer os passos para fazer o bolo no pote. Então eu vou fazer de duas formas. Uma forma eu vou fazer a minha massa cortada e a outra eu vou fazer ela esfarelada. Então eu já tenho aqui um pote, tá? Onde eu vou dividir essa minha massa, eu vou pegar metade aqui, vou cortar metade da massa. A minha tá marcada aqui por conta da gente ter pegado a massa, ter colocado essa massa, passado o plástico nela, tá? Então por isso que ela está dessa forma. Vou tirar todas as outras coisas daqui e a gente vai pegar a metade da massa, vou até cortar em outras partes para facilitar na hora da gente esfarelar. Se quiser pode cortar as beiradinhas para não ficar aquelas partes mais grossas, mas pra gente esfarelar não tem a necessidade. Realmente, se você quiser, olha aqui essa nossa massa, como fica, e não só. E agora a gente vai pegando essa parte que eu falei pra você, que você precisa utilizar a luva, tá? E a gente vai realmente, ó, esfarelando essa massa. Eu vou mostrar pra você como realmente não tem a necessidade de tirar as partezinhas do lado, porque é tão pouca. E ela só realmente fica mais escura por conta do que a gente untou a forma com o chocolate em pó, lembram? Lá na nossa primeira videoaula, ó. Vou esfarelando bem aqui essa minha massa, tá? Vou pegando as outras partes, vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ela fica aqui, pra vocês verem que realmente não precisa tirar as laterais, que fica praticamente imperceptível aqui quando tá tudo junto e misturado. E vamos esfarelando elas bem, tem que ficar um farelinho, tá? É assim que eu acho que o bolo no pote fica mais gostoso. Eu até prefiro ele esfarelado do que cortado, tá? Principalmente para aqueles potes que são mais irregulares, como aqueles retangulares que eu mostrei pra vocês no começo, né? Vou pegar aqui o resto da minha massa, vou esfarelar com todas e mostro pra vocês o final. Prontinho! Aqui já temos metade do nosso bolo esfarelado. Olha só o tanto que dá, gente. Esse pote meu aqui é grande. Ó, viram só? Não aparece nenhuma parte mais escura. Por isso que eu realmente acho que não tem a necessidade de cortar as laterais, tá? Porque ele fica realmente tudo misturado aqui. Nem dá pra perceber das partezinhas mais escuras por conta das laterais, tá? Essa outra parte, a gente vai reservar ela aqui, porque a gente só corta essa parte aqui na hora de montar o nosso bolo daquela forma cortadinho, tá bom? Então vou deixar ela reservada e vou esfarelar a massa branca. Vou trocar ela aqui, vou pegar aqui minha massa branca, ó, coloquei aqui de volta na forma pra ficar fácil da gente mexer com ela. Vou separar essa outra aqui, pegar meu outro pote. E nós faremos a mesma coisa. Vou cortar aqui metade, deixa eu pôr pra cá pra vocês verem bem. Vou cortar metade e nessa metade a gente vai esfarelar. Vou cortando aqui os pedaços, mostro pra vocês também como é que essa massa fica por dentro, tá? Igual eu fiz com a de chocolate. Vou passar pra cá essa partezinha da faca também, que é o bolo. E vamos começar já, ó. Peguei aqui um pedaço. Olha só como fica essa nossa massa por dentro. Olha só. Olha como ela é macia. E vou esfarelar também. É a mesma... Gente, isso aqui esfarela mais fácil ainda, ó. Olha só como ela é macia essa massa.
Olha isso, fica maravilhosa. É a mesma coisa, se você quiser tirar essas partezinhas que ficaram aqui mais escuras e manter só a parte de dentro da massa, pode fazer. Mas se você esfarela bem, isso se torna imperceptível também, igual a de chocolate. Vou até te mostrar aqui, viu só? Não tem a necessidade. Essa massa aqui, ela é muito boa mesmo. Olha isso, gente, por dentro dela. Que massa mais linda para bolo de festa. É a minha massa preferida, por isso que eu realmente quis ensinar elas pra vocês aqui. Porque ela é muito gostosa, ó. Vou esfarelar toda essa metade do meu bolo e aí eu também te mostro como que fica no final, tá? Vamos lá. Prontinho, nossas duas massas já estão esfareladas aqui e a outra metade eu separei, tá? Depois eu também mostro pra vocês como que a gente faz com o bolo no pote cortado, tá? Com a massa cortada. Aqui está a nossa massa, ó, esfarelada. Viram só como fica linda? E eu vou deixar ela separada aqui e a gente vai já iniciar a montagem do nosso bolo. Nosso primeiro bolo será o de chocolate, tá? Eu vou utilizar uma manga de confeiteiro, tá? Um saco de confeitar pra gente colocar o nosso recheio de chocolate, que eu já tenho ele aqui, vou te mostrar a textura que ele precisa ficar, ó, depois de pronto para bolo no pote, ó. Essa textura aqui bem cremosa, viu só? É assim que ele fica, depois que a gente tira do fogo, deixa descansar, ele tem que atingir essa consistência aqui, que fica maravilhosa. Fica como se fosse um Danette, sabe? Aquele Danone de chocolate, que bastante gente conhece. A consistência é mais ou menos igual à dele, para vocês terem ideia, tá? Então eu vou colocar dentro de uma manga de confeitar, não vou utilizar bico nenhum, só vou colocar no saco de confeitar. Se não tiver saco de confeitar, não tem problema, pode ir colocando com a colher. Eu vou usar o saco de confeitar porque facilita pra gente ir mais rápido aqui também. Não se preocupa com o bico, é só colocar dentro do saco, cortar a pontinha e a gente já vai começar a montar o bolo no pote. Vamos lá? Então, aqui eu já coloquei, ó, o meu recheio de chocolate no saco de confeitar. Vou manter ele aqui em um prato, tá? Pra não sujar nada. Tenho aqui a minha calda, ó. Vou abrir ela, que a gente vai utilizar bastante. E aí, o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui bem pertinho pra vocês conseguirem ver bem a montagem. A gente vai começar com uma camada de bolo, ó. Coloco umas 2 ou 3 colheres de sopa do bolo. Agora, um truque. O que eu tenho aqui, ó? Chama pilão isso, sabe? De maçarocar as coisas. O pessoal usa às vezes pra fazer caipirinha, essas coisas todas assim. Isso é um pilão, ele ajuda a gente a assentar o nosso bolo no pote. Se você não tiver esse aqui, você pode utilizar a colher mesmo e ir apertando com a colher, tá? Que dá na mesma, ó. Eu prefiro utilizar um desse, eu só uso pra isso, tá? Eu acho que ele fica mais assentado e mais bonitinho nas laterais. Mas se você não tiver... Lembrando, gente, não pode utilizar um que já tenha utilizado pra alguma outra coisa, tá? Porque ele pega cheiro, pega gosto. Você tem que usar só pra fazer bolo. Esse aqui eu só uso pra mexer com doce, tá? Então eu vou apertando aqui, mas se você não quiser utilizar isso, ó, com a colher, você consegue o mesmo resultado, tá? Não se apega a isso, certo? Tô te passando porque é uma dica que eu acho legal e eu gosto de utilizar, ó. Ele precisa ficar mais ou menos assim, ó, com um dedo de massa, tá? Agora a gente vem com o nosso recheio, né? Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor a gente colocando, ó. Vou com o recheio e vou com muito cuidado, também pode colocar com a colher, você coloca primeiro nas laterais, depois você coloca no meio, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega uma colher e vai ajustando ele também, pra não ficar feio, tá? Pra não ficar uma parte mais de um lado, outra parte de outro, tá? Você vai ajustando e depois você sempre vai dando umas batidinhas. Essa é a primeira camada. A primeira camada você não precisa molhar, tá? Porque ele já vai estar em contato aqui com o pote. Então a primeira camada não é essencial que você molhe, mas a partir das outras, sim. Então eu vou pegar aqui a próxima camada, já vou colocando, ó. Vai fazendo a mesma coisa. 1, 2,
3 colheres e meia. Dou uma leve ajustada com a colher, ele tem que ficar bem preso, tá? Precisa pressionar bem, tá bom? Ó, pra ele não ficar aquele bolo no pote que fica vazando o recheio, ou que o bolo fica ultrapassando o recheio, tá? Nem nada do tipo. Agora a gente vem com a nossa calda e vamos jogar, tá? Vamos deixar essa partezinha aqui bem molhada. E aqui molhamos o nosso bolo, aproximei um pouco mais para vocês verem melhor, tá? A gente volta aqui com o nosso recheio e vamos já fazer mais essa camada. Voltamos com a colher e assentamos novamente, tá? Nessa camada aqui, dependendo do tamanho do seu pote, você pode já finalizar como eu vou fazer. Olha só, fica assim o nosso bolo. Então eu já vou colocar o granulado, tá? Vou utilizar esse aqui de flocos, mas você pode utilizar o granulado que você quiser, tá? Ó, vou colocar aqui os flocos de granulado. Coloca bastante, deixa ele bem coberto, pra ficar bem bonito. E pronto, tá pronto o nosso bolo no pote de chocolate. Vamos para o próximo. Vou fechar esse daqui, é bem importante, tá? Esse bolo no pote aqui, depois eu falo pra vocês qual que é a conservação e a validade dele. Olha só como fica lindo esse bolo no pote de chocolate. Vou reservar ele aqui e vamos fazer o próximo. Agora vamos fazer o nosso bolo no pote sensação, tá? Eu tenho aqui já o recheio de morango, tá? Ficou aqui no saco já de confeitar. Vou te mostrar até como que ele fica depois de pronto. Ó, não coube tudo no saco de confeitar, ele fica assim, ó. Fica igual um mousse mesmo, tá? Vou deixar ele aqui separado pra gente conseguir ter espaço para montar o bolo. E a montagem, ela é exatamente igual, ó. A gente vai fazer o sensação agora, depois a gente faz o bolo somente de morango. Umas 3 colheres e meia de sopa de bolo. Vamos apertar bem, tá? Para ele ficar bem compacto. Esse é um dos segredos daqueles bolos de pote ficarem perfeitos, tá? Porque tem muita gente que vem me falar, ah, meu bolo de pote desanda, fica mole, o recheio transborda tudo. Um dos segredos é você deixar ele assim, ó, com o bolo bem apertado. Você consegue fazer com a colher, tá? Não se apega nisso. Esse daqui eu vou molhar um pouquinho por dentro, tá? Então, no meio aqui do nosso bolo, eu molho, tá bom? Só não molho muito nas laterais, olha só. Só no meio que ele ficou mais molhadinho. E aí a gente vai começar com uma camada de chocolate. Vou fazer aqui uma camada de recheio de chocolate. Vou arrumar com a colher. Vai ajustando bem com a colher. Vai sempre olhando se tá precisando de mais recheio, ó. E aí agora a gente vai colocar mais uma camada de bolo. A mesma coisa, umas 3 colheres e meia de sopa, tá? E vou apertar novamente. Depois que você já colocou o recheio, você aperta com mais cuidado, tá? Pra ele não ter nenhum problema. Vou apertando bem, nas laterais também, pra ele ficar bem bonitinho. E pronto. Agora eu vou molhar também ele aqui no meio. Molha bem, tá? E a gente vai pegar a nosso recheio de morango e vamos passar. Agora eu vou ajustar também esse recheio de morango para ele ficar bem bonitinho
nas laterais, porque são as laterais que aparecem, né, do nosso bolo. A gente ajeita bem. Olha só. E vamos fazer mais uma camada de bolo. Essa camada aqui de bolo, a gente não faz tão grande, porque já estamos acabando, né, aqui o nosso bolo. Então a gente faz uma camadinha mais fininha, mas do mesmo jeito você vai apertar também para fechar, né, e finalizar. E agora a gente pode finalizar com uma de morango ou de chocolate. Eu vou finalizar aqui com a de morango para dar um destaque mais bonito. Não coloco muito, tá? Porque a gente já tá na hora de fechar o nosso bolo, né? Então não pode deixar ele transbordar tanto. No final aqui a gente vai colocar as miçanguinhas de chocolate, que são essas aqui que eu estou utilizando, tá? Usamos com bastante cuidado, bastante calma. E pronto, tá pronto o nosso bolo no pote de sensação. Olha só como fica lindo o nosso bolo no pote sensação. Vou fechar ele também. Já te mostro também como que ele fica depois de fechado. Prontinho, aqui está o nosso bolo no pote sensação. Vamos fazer agora o todo de morango. De morango a gente vai utilizar a massa branca. Então aqui já estou com o meu outro potinho, que é aquele de acrílico que eu tinha mostrado anteriormente, tá? A gente vai fazer com a massa branca, a mesma coisa, esfarelada. Só que esse aqui você tem que colocar menos, ó. Coloquei, como ele é menor, coloquei apenas uma colher de sopa e vou assentar ele aqui primeiro, tá? A gente joga a calda somente no meio, pra não ficar muito, porque esse aqui vai menos bolo do que os outros, por conta do potinho. E agora a gente coloca o recheio de morango. Arruma com a colher pra ficar bem bonitinho. E vamos colocar novamente o bolo com muito cuidado. Pronto, agora a gente aperta novamente. Aperta bem aqui o bolo. Molha com a calda. E vamos colocar a outra camada de recheio. Pode dar uma ajustada com a colher também. E agora a gente vai colocar um morango aqui em cima. Escolhe um morango bem bonito, tá? Vou escolher aqui um morango bonito pra gente colocar por cima. Aqui peguei um morango com cabinho mesmo, ele já tá lavado e seco, tá? E aí a gente coloca ele aqui no meio pra ficar bem bonito. E fechamos o nosso potinho, ó. Só encaixar a tampinha que ela já fecha. E pronto, aqui está o nosso bolo no pote de morango. Olha só que bolo mais lindo, gente. Que charme! Vamos fazer o próximo agora. Começando aqui nosso bolo no pote de morango com leite ninho. Aqui, o meu morango, eu cortei ele dessa forma aqui, ó. Viram? De lâminas, tá? Cortei ele aqui. Meu morango já está limpo, já está lavado e já está seco. Agora, o que a gente começa fazendo? Eu vou fazer aqui com a massa branca, tá?
minha cobertura e meu recheio de leite ninho, eu já coloquei no saquinho de confeitar. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa. Vou amassar. Aperto bem, ó, deixo bem amassado. Vou molhar. Esse aqui de ninho com morango, a gente deixa ele bem molhado aqui no meio, tá? E agora o que eu faço? O segredo, a gente vai colocar um pouquinho só do leite ninho aqui no fundo, ó. Só um pouquinho. E agora eu pego uma colher, vou pegar aqui uma colher e eu espalho bem devagar, somente para grudar os morangos, tá? Pro morango ele grudar aqui nesse nosso creme de leite ninho. E depois a gente coloca o restante do recheio, tá? Ó, coloquei bem assim, só ajustei, nem dá pra ver muito ele aqui pela lateral. E agora o que a gente faz? A gente pega o morango e vai colocando ele assim, viram? Ó, vamos pegando os morangos e colocando assim, ó. Um do ladinho do outro. Vai dando uma apertada. Vou virando para vocês verem. Ó. Vai ajustando esse morango aqui na lateral. Na volta toda do seu pote, você repete isso, tá? Ó. Depois a gente ajeita eles melhor. Mais um aqui. E mais um aqui. Ó, ajeitei bem. Pronto, já coloquei o morango, né? Não o leitinho, nas laterais. A gente vai dando umas ajustadas. E agora a gente vem com o recheio de leite ninho e coloca aqui no centro para ele firmar bem estes morangos. Viram só? Agora a gente vem com a colher e com bastante cuidado, vamos passando aqui, tomando muito cuidado. Viram só? Agora a gente vem com mais uma camada de bolo, bem pouquinha mesmo, tá? Vamos apertar, tomando muito cuidado, gente, por conta do morango, tá? A gente aperta só um pouquinho. Aqui, essa parte. Colocamos mais um pouco aqui da cobertura do leite ninho. E a gente finaliza ajustando com a colher, tá? Com bastante cuidado, que o morango é muito sensível. Se a gente apertar demais, ele já estraga, né? Já desanda todo o nosso bolo que a gente fez. Então esse aqui é o mais delicado de fazer, o que a gente tem que fazer tomando mais cuidado ainda, tá? Olha só, viram? E agora a gente vai finalizar com leite ninho. Vamos polvilhar leite ninho pra finalizar. Vou pegar uma colherinha. E a gente vai polvilhar aqui o leite ninho pra finalizar. Pode peneirar o leite ninho também se quiser, tá? Mas não tem necessidade. Só realmente pra cobrir. A gente vai dando umas batidinhas pra ele ir pra todos os lados. Se tiver achando que tá pouco, pode colocar mais. E aí a decoração fica a seu critério. Você faz da forma que preferir, tá? Pode colocar um pedacinho também de morango aqui, tá? Ó, coloquei 2 pedacinhos de morango aqui e pronto. Agora eu vou fechar para vocês verem como ficou esse nosso bolo no pote de leite ninho com morangos. E a gente vai fazer o bolo no pote de leite ninho com Nutella, que também tem todos os segredinhos para ficar perfeito. Vamos lá! Vamos começar aqui o nosso bolo de leite ninho com Nutella, tá? Nosso bolo no pote de ninho com Nutella. Tenho aqui o meu potinho, a gente vai utilizar as 2 massas, tá? Vou começar pegando a massa de chocolate pra gente colocar no fundo, tá?
Vamos lá, vou colocar mais ou menos 2 colheres e a gente vai apertar. Passo muito importante. Depois a gente faz um bolo cortando a massa, se bem que eu acho que é muito mais fácil pra gente esfarelando e amassando, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho da calda no meio, tá? Vamos lá. Agora a gente pega o nosso recheio de leite ninho e vamos colocar uma camada generosa. Apertamos aqui com a colher esse recheio pra ficar bem bonitinho nas laterais, né? Ó, vamos lá. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa massa branca, vou pegar ela aqui, coloca com bastante cuidado, mais ou menos umas 2, 3 colheres de sopa, tá? Da nossa massa branca e vamos apertar também para assentar essa nossa massa aqui. Vamos lá. Apertei bem, agora eu molho bem aqui, principalmente no meio. E aí, o que eu fiz com a Nutella, tá? Nossa Nutella vai por último. Eu peguei, como a minha Nutella, ela tava um pouco mais firme por conta da temperatura que a gente tá, eu coloquei ela no micro-ondas por uns 30 segundos, tá? Aqui, e agora a gente nem vai colocar ela em saco de confeitar, nem nada do tipo, tá? Porque é só aqui em cima uma camada de Nutella que a gente coloca aqui diretamente, vai ajustando, ó. E pronto, damos algumas batidinhas e eu vou finalizar essa decoração com as miçangas preta e branca, tá? Ó, vou pegar aqui as miçanguinhas preta e branca, que acho que combina, né? Então, vou colocando aqui essas miçanguinhas preta e branca. Mas aí você pode fazer a decoração da forma que você preferir, tá? Também essa Nutella, se você estiver fazendo em grande quantidade, você quiser aumentar essa questão da Nutella, né, que ela rende pouco, aumentar o rendimento da Nutella, você pode misturar a Nutella com creme de leite, mas aí você não precisa aquecer ela no micro-ondas, tá? Você só acrescenta 1 ou 2 colherinhas de creme de leite nela até dar um ponto mais mole para você conseguir trabalhar, que ela aumenta a questão aí do rendimento da Nutella, tá? E não fica tão pouquinho, né? Ó, prontinho, coloquei aqui as miçanguinhas, ajustei e vou fechar o meu potinho também. Fica muito bonito, gente. Muito bonito mesmo esse aqui de leite ninho com Nutella. Fecha bem o seu potinho. Olha só que coisa mais linda, o nosso bolo de leite ninho com Nutella. Agora a gente vai fazer um outro bolo, onde a gente vai cortar a massa, que eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês escolhem a melhor forma de fazer, se é com a massa esfarelada ou se é com a massa cortada. Vamos lá. Agora vamos cortar a nossa massa. Eu vou te mostrar como que eu faço pra cortar, se você não tiver um cortador. Você vai pegar aqui o seu bolo no pote, o seu pote, na verdade, que você estiver utilizando, e você vai colocar ele aqui em cima, tá? E aí você já vai passando a faca aqui em volta, cortando, tá? Aqui a massa. Eu acho que o rendimento ele é menor quando a gente faz dessa forma, tá? Quando a gente corta. Esse aqui eu descarto, tá? É somente porque eu tô utilizando pra descarte não. Depois eu lavo e utilizo, mas na hora da gente utilizar, a gente troca o potinho por conta da borda, tá? E aí a gente tira aqui e vai ficar com esse disco de massa aqui. O que a gente faz com esse disco? A gente vai cortar ele no meio, ó. Vou precisar cortar ele porque ele fica muito grosso, né? Pra gente utilizar lá, tá? Ó. Cortei, a gente tem 2 partes de um bolinho, tá? Vou deixar ele separado aqui, lavar a mão e a gente vai montar o nosso bolo.
Então, o que a gente faz? Pra gente colar esse bolo lá no fundo do nosso potinho, a gente começa com um pouco do nosso recheio, tá? Então, a gente coloca aqui no fundinho um pouquinho do recheio que a gente vai utilizar. E aí a gente pega a nossa massa. A nossa massa, ó, a gente vai colocar lá no fundo e vai apertando para ela ir assentando aqui, tá? Ó, vai virando e apertando essa massa para ela preencher bem o fundo do seu pote, tá? Vai ficar bem bonitinha, bem arrumadinha. Viu? E para não ficar um lado maior do que o outro, tá? Pronto, agora a gente vem com o recheio. Vamos lá, colocamos um pouco do recheio. A gente arruma com a colher. Esses passos aqui são os mesmos, tá? Pode molhar também essa de baixo, se quiser, tá? Ó. Agora a gente vem com a outra parte da massa. Se você estiver achando que sua massa tá muito maior do que o seu pote, você vai dando uma cortadinha nas laterais, tá? E aí a gente vem com a massa e encaixa aqui novamente, aperta pra assentar bem aqui no nosso bolo, tá? E agora a gente vai colocar outra camada de recheio que eu vou colocar aqui de leite ninho pra gente fazer um bolo no pote, dois amores, tá? Ó. E depois ajeitamos com a colher novamente aqui. E decoramos aí da forma que quiser, tá? Vou colocar as miçanguinhas preta e branca e te mostro de pertinho como que fica esse bolo no pote quando a gente coloca a massa em pedaços. Eu realmente acho que ele rende bem menos e dá mais trabalho a gente cortar a massa do que esfarelar, na minha opinião, mas você precisa ver aí o que fica melhor pra você. O rendimento com a massa esfarelada, ele é maior, tá? Ó, coloquei aqui e vou te mostrar como fica. Vou fechar aqui o potinho pra não cair a hora que eu estiver mostrando. Fechei bem. Ele fica assim, tá? Ó. Viram só? Agora a gente vai conversar lá sobre conservação desses bolos no pote pronto, como vender, quanto cobrar, tudo certinho e te mostro todos os bolos juntos. Então, pessoal, viram só o tanto de bolo no pote que a gente conseguiu fazer? Olha só, esse aqui de leite ninho com morango, maravilhoso. Esse aqui, sensação chocolate com mousse de morango. Esse aqui, ó, eu fiz de chocolate com leite ninho e polvilhei leite ninho por cima. Esse aqui, ó, é de morango com Nutella, tá? Então fiz mousse de morango por baixo, Nutella por cima e um morango no topo. Esse aqui, todo de morango, ó, que nós fizemos. Esse aqui, leite ninho com Nutella. Esse aqui, o que eu fiz para aproveitar o potinho e aproveitar o mousse? Coloquei, ó, todo ele aqui de mousse de morango, tá? Nesse pote. E em cima eu coloquei Nutella e um morango. Você pode vender assim também, um mousse no copinho, tá? Então também dá super certo, o pessoal pede bastante. Esse aqui é o de chocolate com leite ninho. E esse aqui é todo de chocolate, tá? Então, estes são os nossos bolos no pote. Lembrando que estes aqui, ó, estes e estes, tem 250 ml, tá? É a quantidade que cabe dentro destes potes, certo? Estes aqui tem somente 150 ml, tá? Parece que ele é igual a esse, mas não é, ó. Ele é bem mais fininho, ele afunila bastante, ó, lá no fundo ele é pouco. Lembra que a gente até colocou quantidade menor de massa de bolo dentro desse do que desse? Então tem essas variações aí, tá? Sobre a precificação, como é que você faz? Esse aqui, o potinho, ele é mais caro, então você tem que embutir o valor do pote também na sua precificação, tá?
esse aqui e esse aqui são mais baratos, mas de qualquer forma você também precisa colocar o valor do pote, tá? Como é que você faz o cálculo aí para precificar os seus bolos? Vou dar um exemplo também de quanto que a gente vende cada bolo desses aqui em São Paulo, mas não se baseia nisso, faz a conta direitinho aí pra você, tá? Então você precisa ver tudo que você gastou pra fazer uma receita, massa, recheio, cobertura, decoração, tudo que você gastou. Então vamos supor que pra fazer uma receita você gastou R$1. Pra dar um potinho desse aqui, você gastou R$1 só pra fazer esse pote aqui de receita. Então, com esse R$1 que foi o seu gasto, tá? É só um valor fictício pra você entender a conta. R$1 que você gastou pra fazer isso aqui, você vai multiplicar por 3 e vai dar R$3. Mas como que eu chego em R$1 no preço que eu gastei no pote, sendo que eu fiz uma receita que deu não sei quantos potes, que deu isso, que deu aquilo outro? Você vai pegar e você vai fazer uma receita. Faz uma receita completa aí do seu bolo, tá? Vê quantos potes dá. Se com uma receita inteira te deu 10 potes, mais ou menos, tá? E você gastou de massa, recheio, cobertura, decoração, gasto que você colocou ali do seu dinheiro. Se você gastou, por exemplo, R$10, tá? E aí te renderam 10 potes desse aqui, tá? Tudo isso você coloca também o valor do pote aí, tudo junto, tá? Então, você gastou R$10, conseguiu fazer 10 potes, então 10 dividido por 10 é R$1 cada pote, tá? É valor fictício, gente. Só para dar o exemplo. Então, R$1 você gastou para fazer cada pote. Esse R$1 você vai multiplicar por 3, tá? Por que você vai multiplicar por 3? Para saber o seu lucro, jogando 100% a mais, que daria R$2, aí você joga mais uma vez 100%, que daria R$3, tá? Então, 100%, 100%. 3 vezes R$1 vezes 3, R$3 é o custo que você teria que vender. Então, entendido isso? Por quê? Por que você está multiplicando por 3? Porque se você fizer 100% só em cima, fazer somente vezes 2, 1 vezes 2, R$2, você não vai conseguir saber aí a sua mão de obra, você não vai conseguir saber o seu tempo, seu gás, sua luz, sua água, que são coisas que a gente não consegue colocar na ponta do lápis. Então você precisa multiplicar por 3, porque se você fizer só 100% em cima é aquela coisa, você acabou de receber um dinheiro, mas você tem que comprar mais coisa, então você realmente acaba não vendo o seu lucro. Por isso que você não consegue ver lucro aí no que você faz, porque se você só coloca 100% em cima, só 100% em cima, só 100% em cima, não é aquela história da bala, que a pessoa compra a bala por R$1, vende por 2, teve o retorno de 100%, já está ótimo. Não, gente, a gente está colocando nossa mão de obra aí, a gente está fazendo, a gente está usando forno, a gente está gastando gás, a gente está gastando luz, energia, a gente está gastando água, tá? Todas essas coisas, então você precisa fazer esse cálculo, porque é bem mais difícil você ficar pensando quanto que foi o gás, quanto que foi a luz, quanto que foi a água, quanto que foi a energia, quanto que foi tudo isso, quanto que eu gastei para ir no mercado, quanto que eu não gastei. Então tudo isso você não consegue pôr na ponta do lápis, até consegue, mas é bem difícil, são os cálculos bem complexos, por isso que eu gosto de ensinar essa fórmula de multiplicar por 3. Não tem erro, várias pessoas fazem, várias pessoas já fizeram, é um cálculo bem exato, você consegue chegar no valor final aí de venda para o seu cliente, consegue ter o seu lucro, consegue ter o seu capital de giro para comprar mais ingredientes, fazer mais bolo, tudo certinho e conseguir aí realmente ter um retorno significante e satisfatório com os bolos de pote, tá? Não só com os bolos de pote, mas com tudo isso que você tem vontade de fazer na confeitaria. Seja na confeitaria ou até mesmo com salgados, comidas, enfim, com o que você quiser fazer, esse cálculo serve, tá? E aí, pessoal, me pergunta também qual que é o rendimento dessas receitas, tá? Então, o nosso mousse de morango, ele rende mais ou menos aí 5 potinhos, tá? O mousse de morango renderia mais ou menos 5 potinhos de recheio, né, e cobertura para bolo no pote, tá? O nosso recheio de chocolate, a mesma coisa, mais ou menos 5 potes, porque eu coloco bastante recheio, vocês viram, né? O nosso recheio de leite ninho também 5 potes, tá? Então de recheio o rendimento é esse. Agora dá mais, mas depende, se você colocar menos vai render mais, se você colocar mais vai render menos, tá? Então é aí um cálculo básico, tem um monte pra fazer, dobra a receita, tá? É só ir dobrando a receita até conseguir chegar no valor que você precisa fazer. Então, se uma receita rende 5 de recheio, faz 2 que vai render 10. Agora, a massa, gente, o rendimento dessas massas, esse rendimento das massas, vocês vão ficar, assim, impressionados.
cada massa rende mais ou menos 40 a 50 bolos no pote, esfarelando, tá? Vocês viram que se a gente corta rende menos, a gente perde mais massa, tá? Então, cortando eu não recomendo muito fazer, principalmente quando a gente tá começando, na minha opinião. Ele fica melhor com a massa esfarelada, mas fica a seu critério, pode fazer da forma que você quiser. Então, com o bolo esfarelado, rende de 40, 45 até 50 unidades. Se for potinhos menores como esse, vai render ainda mais, tá? Mas eu tô me baseando nestes aqui. Vocês viram também que eu coloquei uma quantidade boa de massa, tá? Entre 2 a 3, 3,5 colheres de sopa em cada camada, tá? 2 camadas de massa, 2 camadas de recheio, como vocês viram, tá? Então, só que se você colocar, se você colocar menos massa no seu bolo, vai render mais. Se você colocar mais massa no seu bolo, vai render menos. Então, não se baseia tanto por isso, tá? É o que eu tô falando pra você com base nos meus potes. Mas se o seu rendeu um a mais ou um a menos, é por conta disso. A gente nunca consegue ter aquela exatidão, porque eu não fico pesando ali cada colherinha de sopa que eu tô colocando. Mesmo porque um bolo pode estar mais esfarelado do que o outro. Então, dá bastante diferença, tá? Aí, entre os meus e os seus. Agora, a precificação. Quanto que eu venderia? Pelo amor de Deus, gente, não se baseia no que eu tô falando, tá? É só pra vocês terem noção. Mas se você mora, por exemplo, em Fernando de Noronha, que eu já ouvi falar que as coisas aí são caríssimas, caríssimas, caríssimas. Nunca fui, né? Deus ajude que um dia eu vá. Mas eu ainda não cheguei aí, né? Quem sabe um dia eu vá. Dizem que é muito caro as coisas aí. Eu já tive alunas que moram em Fernando de Noronha e falaram que é absurdamente caro. Tô só dando esse exemplo aí. Santa Catarina, o pessoal também fala que é caro. Cidades turísticas é caro, tá? Então você não vai pagar a mesma coisa que eu paguei num Leite Ninho ou numa Nutella, tá? Por exemplo, aqui eu pago cerca aí de 10, 12 reais numa lata de Leite Ninho, tá? Pode ser que em outro lugar, por exemplo, aí esse exemplo aí de cidades turísticas, né? Ou cidades que tem muita praia, que o pessoal vende muita coisa, que tem um movimento muito grande de comércio, geralmente as coisas são mais caras. Eu tenho uma aluna que mora em Angra dos Reis, né? Lá no Rio de Janeiro, e ela falou pra mim que ela paga numa latinha de Leite Ninho 15 reais. Então aí a diferença, tá? Então tem que colocar aí, tem que adequar o valor. Você pode ver uma outra colega falando que mora na Bahia e que lá as coisas são extremamente baratas, dependendo do local. E aí, ou é porque o comércio tá realmente movimentado nisso, então o pessoal barateia as coisas, ou é porque não tem tanta gente vendendo isso e é barato. Então você tem que ver aí o valor de cada coisa. Geralmente cidade de interior é mais barato, cidade de praia é mais caro, tá? Então geralmente é isso. E centros, né? Eu moro aqui na capital de São Paulo, aqui também as coisas não são tão baratas, mas também não chega a ser um absurdo. Rio de Janeiro também é meio termo, dependendo da cidade. Mais próximo de praia é mais caro, mais pro interior é mais barato, tá? Então você tem que ver aí o custo de cada coisa na sua cidade para conseguir calcular direitinho. Quanto que a gente vende, por exemplo, um desse aqui de Leite Ninho com morango, tá? Um aqui desse de Leite Ninho com morango, cerca de 5 a 6 reais, tá bom? Um bolinho desse aqui, ele é pesadinho, tá bom? Cabe 250 ml, então a gente vende de 5 a 6 reais, tá? Um desse aqui, que é só chocolate com mousse de morango, não gastamos tanto, tá? Porque não vai o morango em si, não vai Leite Ninho, nem nada do tipo. A gente pode vender por mais ou menos uns 4 reais, tá? Esse aqui de chocolate com Leite Ninho, cerca de 4, 4,50 também, tá? Agora esses potinhos aqui que são bem mais caros, tá? A gente pode chegar, mas em compensação ele tem menos coisa, né? Então acaba ficando elas por elas. Então um potinho desse aqui a gente pode vender por mais ou menos 5,50, 6 reais também. Ele tem menos coisa, mas ele é mais carinho, tá? Então tem que colocar aí o valor do pote também. Pote de vidro também é mais caro, tá? Então se você estiver utilizando, coloca o preço aí também, tá? Todos esses aqui. Agora esse daqui que também é baratinho, a gente tá utilizando aqui, fazendo o de chocolate e esse outro aqui de chocolate com Leite Ninho, você pode vender ele mais ou menos aí entre 4 a 5 reais, tá bom? Mais ou menos essa média de valores. Mas, por exemplo, se for fazer um recheio de Ferreiro, ou um recheio só de Nutella, ou um recheio, vamos ver, de Rafaelo, que é caro, de Kinder Bueno, que é caro também, Kinder Ovo, aí você coloca um outro preço, tá? Se baseia aí nos gastos da sua cidade. Já tive uma aluna que falou pra mim assim, meu Deus do céu, como é caro, como é que você tem coragem de vender? A aula era de caseirinho. Como é que você tem coragem de vender um caseirinho aí por 12 reais? Tá maluca? Eu falei pra ela, não, é porque aqui as coisas são esse valor. E aí ela me falou que na cidade dela ela encontrava Leite Ninho por 7 reais a lata.
Então aí tem essas questões aí de que mudam, né, gente? Pode ter gente que acha que eu tô maluca de cobrar caro, pode ter gente que acha que eu tô maluca de cobrar muito barato. Então vai depender aí de quanto que vocês pagam em cada coisa na cidade de vocês, tá bom? Então a base é essa. Agora a conservação e a validade destes bolos prontos. Pode congelar bolo no pote? Pode, gente, só não pode congelar os que levam morango fresco, tá? E a conservação do bolo de pote com morango fresco é de 2 dias na geladeira, tá? Senão ele vai acabar soltando mais água, mas a conservação dele é de 2 dias na geladeira. Então só faz na hora de entregar e mantém na geladeira, tá? Os bolos no pote que não levam fruta fresca, você pode congelar por até 3 meses, tá? Só não recomendo congelar com o confeito, tá? Tira o confeito, deixa pra colocar o confeito na hora de entregar, tá? Como que você descongela? Deixa em temperatura ambiente por 2 horas ou na geladeira por mais ou menos 4 horas que ele volta ao estado normal dele, não tem nenhum problema. Ele é bem molhado, tem bastante cobertura, bastante recheio, não influencia em nada o congelamento deles, tá? A menos que sua receita leve amido de milho. Se levar amido de milho em algum dos recheios, o que você pode fazer? Na hora que estiver fazendo no fogo com o amido de milho, para cada colher de maisena, você coloca uma colher de sopa de farinha de trigo junto, que isso faz com que o amido de milho não solte água após descongelar, tá? Então esse é um truquezinho para congelar a coisa que leve amido de milho no recheio. Na massa de bolo não tem problema, tá? Então pode congelar todos esses bolos de pote, menos os que levam frutas frescas, certo? A conservação deles, dos que não tem, por exemplo, esses aqui tem o morango só em cima, o morango tá fechado, não cortamos, conservação se mantém em 5 dias, tá? Então a gente consegue manter 5 dias fora da geladeira ou 7 dias dentro da geladeira sem fruta. Se levar fruta, 2 dias na geladeira sempre, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês também, bolo de pote ele é melhor geladinho, tá? Então a gente gosta de conservar eles na geladeira. Se vai sair pra vender, coloque em um pote térmico, tá? Ou em um isopor. Então, mantenha aí os bolos de pote na geladeira, tá? Se sair, leva um isopor, uma caixa térmica, alguma coisa do tipo pra conservar ele geladinho, que ele fica bem mais gostoso, tá bom? Mas também pode deixar em temperatura ambiente, lembrando que é a minha opinião, o que eu acho que a maioria das pessoas gosta, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa semana dos bolos no pote. Fica no grupo até sexta-feira, tá? Nós enviaremos ainda as receitas por escrito, tudo direitinho, anotado, passo a passo para vocês. Não perde, temos outros vídeos complementares, revisão das aulas, tiramos dúvidas também ainda, tá bom? Então fica no grupo, faz o maior proveito que você puder dessa nossa semana gratuita, que eu preparei com muito carinho para vocês, com esses nossos bolos no pote. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu encontro vocês lá no nosso curso completo de bolos no pote. Corre lá no grupo, compra a sua, garante sua vaga, garantindo as apostilas por R$ 29,99, você recebe as outras 7 videoaulas bônus, mais meu suporte no WhatsApp, juntamente com outras 4 apostilas de brinde. Corre lá que as vagas são limitadas e a gente vai acabar a qualquer instante e não abriremos mais essa oportunidade esse ano por esse valor, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!